O Vasco da Gama vive um momento de muitas emoções e incertezas, especialmente para quem acompanha de perto a rotina do clube e o desenvolvimento das suas joias da base. Recentemente o clube colocou um ponto final em uma negociação que mexeu bastante com o coração da torcida. A saída de um dos seus grandes talentos formados internamente foi recusada, e essa decisão é um claro indicativo de como o Vasco ainda valoriza os seus atletas que cresceram com a camisa cruz-maltina. Essa postura é ao mesmo tempo um alento e um desafio, porque reter jogadores promissores é fundamental, mas também traz à tona a dificuldade que o clube enfrenta para manter sua competitividade diante das propostas cada vez mais atraentes do mercado nacional e internacional. Entre essas joias, o nome de Ryan tem ganhado destaque e se tornado pauta frequente nos bastidores do futebol. O jovem atacante que se destacou no cenário nacional vestindo a camisa do Vasco está na mira de clubes europeus, especialmente do futebol francês. Essa tensão externa só aumenta a pressão sobre a diretoria para definir o futuro do garoto, que tem contrato com o clube até o final do ano e é considerado peça essencial para o técnico Fernando Diniz. A tentativa de renovar com Ryan demonstra o quanto o Vasco entende seu valor não apenas dentro de campo, mas também como ativo importante para a sustentabilidade financeira do clube. No meio desse turbilhão de notícias surge uma boa dose de expectativa com Gabriel Peck, um nome que ainda desperta muita curiosidade entre os vascaínos. Esse jogador, que é cria da base cruz-maltina, foi vendido para o Los Angeles Galaxy em 2024 por cerca de 9 milhões e 300 mil dólares, mas seu desempenho nos Estados Unidos tem chamado a atenção de clubes brasileiros. Gabriel Peck teve uma temporada espetacular na Major League Soccer, participando diretamente em 40 gols em 41 jogos, números que impressionam e comprovam sua evolução constante. Hoje, com 24 anos, ele vive um dos melhores momentos da carreira, e sua capacidade de marcar e criar jogadas colocá-lo entre os principais talentos da sua geração. No entanto, apesar do interesse de clubes como Cruzeiro e Palmeiras, Peck demonstrou que prefere permanecer no futebol norte-americano, onde acredita que seu crescimento profissional está melhor garantido. Isso traz um misto de frustração e alívio para os torcedores do Vasco, que gostariam de vê-lo de volta, mas ao mesmo tempo evitam que brilhe com a camisa de um adversário direto no Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, o cenário financeiro do Vasco segue preocupando os fãs. O clube vive uma situação complicada, e isso reflete diretamente na capacidade de investir no elenco e fazer contratações que possam realmente fortalecer a equipe. A cada dia que passa, o torcedor vê adversários diretos reforçando seus times como Fortaleza, Santos, Juventude e Grêmio, enquanto o Vasco parece parado, sem movimentos concretos para melhorar o plantel. Essa falta de ações causa um sentimento de estagnação e apreensão, pois a temporada está avançando e o tempo para ajuste se esgota. O Santos, por exemplo, já contratou jogadores de qualidade comprovada como Zé Rafael, William Arão e Mike, atletas que teriam tudo para ser titulares no Vasco, mas o cruz-maltino não conseguiu competir por esses nomes. A questão dos reforços é o ponto que mais tira o sono dos vascaínos. A diretoria insiste em nomes caros como o colombiano Andrés Gomes, cujo valor ultrapassa 7 milhões e meio de dólares, o que não condiz com a suposta falta de dinheiro para investir. Isso evidencia uma falha grave na análise de mercado e no planejamento do clube, que parece incapaz de identificar oportunidades de reforço eficientes e compatíveis com sua realidade financeira. Para piorar, outros times brasileiros seguem fazendo investimentos certeiros, como o Fluminense, que recentemente contratou o meia-atacante Luciano Acosta por cerca de 25 milhões de reais. Acosta é um jogador versátil que atua tanto como camisa 10 quanto nas extremidades do ataque e apresenta números impressionantes, com participações em mais de 70 gols nas últimas temporadas pela MLS. Enquanto isso, o Vasco não consegue encontrar um jogador com essas características, e a inércia no mercado levanta questionamentos sérios sobre a capacidade do clube em montar um elenco competitivo. Mais preocupante ainda é a aparente falta de senso de urgência da diretoria. Passou quase um mês desde o início da janela de transferências e nenhum reforço chegou ao clube. Em uma entrevista, o CEO Carlos Amodeu chegou a garantir que os reforços estariam no CT antes da parada do Mundial de Clubes, mas essa promessa não foi cumprida. O Vasco segue parado, e isso só reforça a ideia de que a gestão está perdida, sem direção clara para resolver os problemas que afetam o desempenho do time e a paciência da torcida. A situação é tão crítica que o próprio futuro do clube parece depender de um milagre ou de um aporte financeiro inesperado, porque a atual gestão demonstra dificuldade até para gerar receita e fazer dinheiro com as próprias operações. No meio dessa confusão, o caso do volante Lucas Eduardo chama a atenção.
Jogador criado na base que sempre mostrou potencial, ele foi emprestado ao Cuiabá, mas não conseguiu se firmar e retornou ao Vasco. O clube negociou um empréstimo para o futebol ucraniano com a possibilidade de compra, mas Lucas Eduardo rejeitou a oferta e prefere continuar vestindo a camisa cruz-maltina. Apesar disso, ele tem sido pouco utilizado pelo técnico Fernando Diniz, tendo disputado apenas 4 partidas pelo profissional, e o contrato segue vigente até janeiro de 2027. A situação de Lucas Eduardo revela uma falha grave na valorização e aproveitamento dos jovens talentos que o Vasco tem em seu elenco, o que é algo surreal e frustrante para quem acompanha o clube de perto. Voltando a falar de Ryan, o Vasco faz questão de segurar seu principal talento da base e o clube está empenhado em renovar seu contrato para mantê-lo até o final do ano pelo menos. Ryan é peça fundamental para o time e sua importância foi evidenciada quando o Vasco pediu à CBF para que o jogador não fosse liberado para os amistosos da seleção brasileira sub-20 contra o Paraguai. Essa atitude mostra a prioridade que o clube dá ao atleta, que é visto como essencial para a equipe neste momento delicado da temporada. O jovem atacante ainda atrai interesse de clubes europeus e o Paris Saint-Germain aparece como principal interessado, com rumores de uma cláusula de rescisão em torno de 15 milhões de euros, valor que muitos acreditam ser abaixo do real potencial do jogador. Além do PSG, chegou a circular a notícia de que o clube turco Trabzonspor teria interesse no atleta, mas não avançou nas negociações por considerar o preço elevado. Essas especulações refletem a incerteza que cerca o futuro de Ryan, que é visto como uma peça que o Vasco não quer perder, mas que ao mesmo tempo representa uma oportunidade financeira que o clube não pode ignorar. O fato é que o mundo do futebol está de olho no cruz-maltino e em seus jovens talentos, e o Vasco precisa tomar decisões rápidas e assertivas para não perder o controle da situação. Em resumo, o Vasco da Gama enfrenta uma fase cheia de desafios internos e externos, com a necessidade urgente de fortalecer seu elenco, segurar seus principais jogadores e equilibrar as contas financeiras. A torcida acompanha tudo de perto, muitas vezes com preocupação e expectativa, porque sabe que o futuro do clube depende das escolhas que serão feitas agora. Enquanto isso, o mercado continua movimentado e o Vasco precisa correr contra o tempo para não ficar para trás em uma disputa cada vez mais acirrada pelo sucesso no futebol nacional e internacional. O cenário dentro do Vasco da Gama vai muito além das movimentações de mercado e das negociações com jovens promessas, é um reflexo de uma crise estrutural que parece se aprofundar a cada dia. A falta de reforços concretos no elenco neste momento crucial da temporada não apenas prejudica a equipe em campo, mas também acende uma luz vermelha sobre a gestão atual, que parece cada vez mais desconectada da realidade do futebol moderno e das necessidades urgentes do clube. Enquanto adversários diretos investem pesado para subir na tabela, o Vasco permanece estagnado, e essa paralisia provoca um efeito dominó, afetando o desempenho dos jogadores, a confiança do técnico e a paciência dos torcedores, que não veem respostas efetivas para suas cobranças. A dificuldade em contratar jogadores que realmente agreguem qualidade não é novidade no cruz-maltino, mas o que chama atenção é a insistência em negociações caras e pouco planejadas, como no caso do colombiano Andrés Gomes. O valor pedido pelo atleta está muito acima do que o clube alega poder investir, o que mostra uma desconexão grave entre a ambição e a realidade financeira do Vasco. Essa contradição gera um impasse que impede o avanço das negociações e deixa o time sem opções para preencher posições fundamentais no elenco. A ausência de reforços de peso gera um ambiente de incerteza e desânimo que pode comprometer ainda mais a temporada e dificultar a missão do técnico Fernando Diniz, que já lida com um grupo limitado em número e qualidade. Por outro lado, é importante destacar que o Vasco não está parado apenas no mercado de transferências, mas também enfrenta um desafio gigantesco para assegurar seus talentos. A situação de Ryan é emblemática nesse sentido. O jogador, que desponta como uma das maiores promessas do clube e do futebol brasileiro, tem seu futuro cercado de rumores e interesses externos, principalmente do futebol europeu. A diretoria tem tentado renovar o contrato para evitar uma possível saída precoce, mas a pressão das propostas e o desejo natural do atleta de buscar voos mais altos complicam as negociações. Além disso, a cláusula de rescisão de 15 milhões de euros, considerada baixa para o potencial do jovem, torna o cenário ainda mais delicado, pois pode facilitar a transferência caso o clube não encontre uma forma de valorizá-lo ainda mais dentro do Vasco. O interesse do Paris Saint-Germain em Ryan é um sinal claro do reconhecimento internacional que o jogador vem conquistando, mas também um alerta para a diretoria cruz-maltina sobre a urgência de agir com sabedoria e rapidez para não perder uma peça-chave em um momento tão importante.
Paralelamente, as especulações sobre o interesse de clubes turcos como o Trabzonspor evidenciam o quanto o mercado está atento ao Vasco e disposto a aproveitar qualquer brecha para levar seus melhores ativos. Nesse contexto, a estratégia do clube precisa ser muito bem definida, buscando não apenas manter os jogadores, mas também negociar de forma inteligente, garantindo que o Vasco não saia prejudicado nas eventuais transferências. No que diz respeito ao aproveitamento dos jogadores formados na base, a situação também é preocupante. Lucas Eduardo, por exemplo, é um caso que retrata bem as dificuldades do clube em desenvolver e utilizar seus jovens talentos. Apesar de mostrar potencial e ser criado dentro da estrutura do Vasco, o jogador foi emprestado ao Cuiabá, onde não conseguiu se firmar, retornando ao clube com poucas oportunidades e sem espaço garantido no time principal. A tentativa de empréstimo para o futebol ucraniano também não deu certo, pois o atleta preferiu permanecer em São Januário buscando uma chance de se consolidar no Vasco. Contudo, a pouca utilização por parte da comissão técnica levanta dúvidas sobre o futuro de Lucas Eduardo no clube e a capacidade da gestão de transformar suas promessas em jogadores efetivos para o elenco principal. Essa realidade se repete em outras áreas do clube, refletindo uma postura que parece negligenciar o investimento na base como fonte sustentável de talentos e reforços. A falta de aproveitamento dos jogadores formados internamente não só compromete a qualidade do elenco, mas também representa uma perda financeira, pois esses atletas poderiam ser valorizados e negociados de forma vantajosa para o Vasco. Em vez disso, o que se vê é uma gestão que muitas vezes parece mais preocupada em manter contratos caros e trazer jogadores sem encaixe imediato do que investir no desenvolvimento dos próprios jovens. Essa abordagem é um erro grave em um cenário onde a saúde financeira e o planejamento de médio e longo prazo são essenciais para a sobrevivência e o sucesso do clube. No meio dessa turbulência, a torcida vascaína se mantém fiel, mas não sem cobrar respostas e resultados. O sentimento geral é de frustração diante da aparente falta de organização e planejamento da diretoria, que não consegue traduzir as promessas em ações concretas dentro e fora de campo. A paixão do torcedor está posta à prova diariamente, especialmente quando o time enfrenta dificuldades e a falta de reforços compromete a disputa por posições melhores no campeonato. Essa pressão é natural e legítima, pois o Vasco é um clube de tradição com uma história rica e uma base de fãs que exige comprometimento e profissionalismo de quem está à frente da gestão. A incerteza em relação ao futuro do clube se estende também para o campo das finanças. A necessidade de equilíbrio entre receitas e despesas é uma prioridade absoluta, mas o Vasco tem mostrado dificuldades em manter essa balança controlada. A venda de jogadores, que deveria ser uma fonte constante de receita, tem sido complicado, especialmente quando as propostas não alcançam os valores desejados ou quando o clube reluta em negociar atletas importantes para a equipe. Essa situação gera um ciclo vicioso onde a falta de dinheiro limita as contratações e a baixa qualidade do elenco afasta investimentos e patrocínios, agravando ainda mais o quadro financeiro. É dentro desse cenário desafiador que o Vasco da Gama precisa se reinventar. A urgência de uma mudança de postura é evidente e a diretoria precisa mostrar que está à altura da responsabilidade que tem com o clube e sua torcida. Isso passa por uma gestão mais profissional, transparente e eficiente, que saiba identificar as reais necessidades do time e do clube como um todo e que consiga agir com agilidade e precisão no mercado. Também é fundamental investir na formação e valorização dos jogadores da base, criando um ambiente que incentive o crescimento desses jovens e os prepare para contribuir efetivamente no elenco principal. Além disso, o Vasco precisa buscar soluções inovadoras para sua saúde financeira, explorando novas fontes de receita e otimizando os recursos que já possui. Isso envolve não apenas a venda de jogadores, mas também a melhora na gestão de contratos, patrocínios e direitos de transmissão, buscando sempre o equilíbrio que permita ao clube competir de forma digna e sustentável. A paixão da torcida é um ativo valioso que pode ser potencializado para criar um ambiente de apoio e engajamento, mas isso só será possível com resultados concretos e uma visão clara de futuro. A temporada segue em andamento e o relógio não para. Cada dia que passa sem reforços ou decisões importantes é uma oportunidade perdida para o Vasco da Gama, que vê seus concorrentes diretos se fortalecerem e se distanciaram na tabela. O trabalho do técnico Fernando Diniz, que já enfrenta um elenco limitado, torna-se ainda mais desafiador diante da falta de opções e da pressão constante por resultados. A equipe precisa de mais qualidade, de mais opções táticas e de um ambiente que favoreça o crescimento dos jogadores.
Sem isso, as chances de sucesso ficam cada vez menores e o risco de mais uma temporada difícil aumenta consideravelmente. Em meio a tudo isso, a torcida segue esperando por respostas. A expectativa é que a diretoria tome as rédeas da situação com medidas rápidas e eficientes que possam trazer novos jogadores, renovar contratos importantes e recuperar a confiança do clube como um todo. O Vasco da Gama é um gigante do futebol brasileiro e merece uma gestão à altura de sua história e de sua grandeza. O momento é delicado, mas também pode ser uma oportunidade para mostrar que o clube tem capacidade de superar as dificuldades e retomar o caminho do sucesso, sempre com a paixão e o apoio de sua fiel torcida. Enquanto isso, os olhos continuam voltados para o mercado, para as negociações com Ryan e outros jovens talentos e para a movimentação que a diretoria ainda precisa fazer para garantir um futuro mais promissor. A esperança é que as decisões certas sejam tomadas, que o clube não perca suas joias para rivais ou para valores abaixo do que merecem e que a base seja valorizada como a verdadeira fonte de renovação e sustentabilidade do Vasco. Essa é a missão que está posta e o tempo não para. O desafio é grande, mas a vontade de ver o Cruz-Maltino brilhar segue maior do que nunca. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro e mundial, voltou a ser assunto nos principais veículos esportivos da Europa após declarações surpreendentes envolvendo o Vasco da Gama. Durante uma entrevista informal concedida a amigos em um evento privado no Rio de Janeiro, o ex-craque deixou escapar comentários elogiosos sobre o clube carioca, chegando a mencionar que tem carinho especial pelo Vasco e que seria interessante viver alguma coisa ali um dia. A fala, embora aparentemente despretensiosa, repercutiu rapidamente nas redes sociais e foi interpretada por muitos torcedores como um indício de possível aproximação do ídolo com o clube. A notícia foi rapidamente difundida em sites europeus como Marca, Gazzetta dello Sport e L'Equipe, todos destacando o impacto que uma eventual participação de Ronaldinho no futebol brasileiro, ainda que fora das quatro linhas, poderia causar. Apesar de aposentado desde 2015, Ronaldinho continua sendo uma figura midiática poderosa e qualquer citação sua, especialmente envolvendo clubes tradicionais como o Vasco, ganha força e amplitude. A repercussão surpreendeu até mesmo os organizadores do evento, onde Ronaldinho falou que não esperavam que uma conversa informal ganhasse contornos internacionais em poucas horas, despertando atenção até de antigos clubes europeus do astro. A fala de Ronaldinho ocorre em um momento delicado e ao mesmo tempo esperançoso para o Vasco, que vive uma temporada de reconstrução com investimentos externos e tentativa de retomar o protagonismo nacional. Para os mais atentos, a declaração do ex-jogador pode ter um significado maior do que aparenta. Alguns jornalistas especializados sugerem que Ronaldinho estaria sondando possibilidades de retorno ao ambiente do futebol brasileiro por meio de uma função institucional ou até mesmo em um projeto mais ambicioso de gestão esportiva. Ainda que ele não tenha mencionado diretamente nenhum cargo, fontes próximas ao atleta indicam que ele estaria aberto a novos desafios, especialmente em clubes que o cativem emocionalmente. Neste contexto, o Vasco aparece como uma possibilidade curiosa e que faz sentido, considerando a história, a torcida apaixonada e o momento de reconstrução. Internamente, há rumores de que setores da SAF vascaína teriam gostado da ideia e estariam analisando como uma eventual participação de Ronaldinho poderia agregar valor à marca do clube e atrair patrocinadores. Ainda que tudo pareça apenas uma especulação sem bases concretas por enquanto, o simples fato de o nome de Ronaldinho estar vinculado ao Vasco já reacende debates e expectativas. Não é a primeira vez que Ronaldinho se vê envolvido em rumores desse tipo. Desde sua aposentadoria, o ex-meia atacante tem sido constantemente ligado a clubes brasileiros e estrangeiros, ora como possível dirigente, ora como embaixador. No entanto, é raro vê-lo citar nominalmente algum clube, e ainda mais raro ver tal citação gerar comoção internacional. Isso levanta a hipótese de que suas palavras sobre o Vasco possam ter sido mais do que um comentário aleatório. Alguns analistas europeus foram além e afirmam que Ronaldinho pode estar ensaiando uma reaproximação estratégica com o futebol profissional, usando o clube carioca como porta de entrada para uma nova fase de sua carreira fora dos gramados. Com sua imagem ainda fortemente associada ao carisma,
criatividade e alegria do futebol, ele poderia exercer um papel motivacional e institucional relevante em um clube que busca retomar a confiança da torcida e dos investidores. O burburinho gerado por suas palavras demonstra a força simbólica de sua figura e como ela ainda influencia o cenário esportivo global, mesmo uma década após sua aposentadoria. Enquanto isso, os torcedores vascaínos se dividem entre a empolgação e o ceticismo. Dentro do próprio Vasco, a fala de Ronaldinho já provocou diferentes reações. Alguns dirigentes evitam comentar publicamente, preferindo adotar cautela diante da repercussão inesperada. Outros, porém, veem na fala uma oportunidade de ouro para explorar uma conexão que poderia resultar em benefícios institucionais e comerciais. Os bastidores de São Januário estariam em alerta máximo, especialmente porque, segundo fontes ligadas à SAF, há um desejo interno de vincular o clube a figuras de renome mundial que possam elevar o patamar do projeto esportivo e de marketing. Ronaldinho, nesse contexto, surge como uma espécie de sonho possível que poderia agregar muito valor ao processo de reconstrução da imagem do clube. Além disso, há especulações de que o empresário de Ronaldinho teria mantido conversas informais com intermediários ligados ao Vasco nas últimas semanas, embora nenhum detalhe oficial tenha sido divulgado. Tudo permanece no campo da especulação, mas o clima é de expectativa. Para muitos, essa movimentação poderia ser o início de uma revolução silenciosa nos bastidores do clube. E, como sempre no futebol, onde há fumaça, pode haver fogo, especialmente quando o nome envolvido é tão midiático quanto Ronaldinho Gaúcho. A Europa continua acompanhando com atenção os desdobramentos do rumor. Jornais esportivos da Espanha e Itália, principalmente aqueles que acompanharam de perto a passagem histórica de Ronaldinho pelo Barcelona e pelo Milan, dedicaram colunas inteiras ao possível envolvimento do brasileiro com o Vasco. Especialistas apontam que, mesmo sem exercer um papel técnico, a presença simbólica de Ronaldinho poderia ter um efeito positivo comparável ao de grandes ex-jogadores que voltaram aos clubes como dirigentes ou embaixadores, como Zidane no Real Madrid ou Maldini no Milan. O prestígio de Ronaldinho transcende fronteiras e continua a atrair os olhares da mídia internacional. Caso o Vasco consiga transformar esse rumor em algo concreto, não apenas o clube sairia fortalecido, mas o próprio futebol brasileiro ganharia com o retorno simbólico de um dos seus maiores ídolos ao ambiente competitivo. Por ora, tudo está no campo das possibilidades, mas o simples fato de se cogitar essa parceria já movimenta torcedores, jornalistas e executivos de marketing. O futuro dirá se a fala foi apenas um comentário solto ou o primeiro passo de um novo capítulo na história de Ronaldinho e, quem sabe, do próprio Vasco da Gama. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.